Paz, meus queridos. Bom dia. Vamos começar nosso estudo dessa manhã. Nossa meditação, sabendo que Deus tem resposta para nós. Sabendo que neste momento, Deus inclinou os seus ouvidos especialmente para ouvir a nossa voz. Ouvir a nossa oração, ouvir o que nós temos para dizer para Ele, ouvir a nossa adoração. Mesmo que você esteja passando um momento terrível, diga palavras agradáveis ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Nós sabemos que as circunstâncias difíceis acontecem a todos nós. Não importa quem quer que nós sejamos ou onde quer que eu e você nos encontremos. Para uma pessoa que não pratica o caminho da fé em Deus, é bem normal ela encarar as circunstâncias difíceis com muita dificuldade, com muito medo. Às vezes dá até um desespero. E nós sabemos que a vida neste mundo não é fácil para ninguém. Todos estão num processo de crescimento, de amadurecimento e até que nós cheguemos a entender que as adversidades, elas fazem parte da nossa vida e que elas são desafios que precisam ser ultrapassados. Isso leva um tempo de experiência, uma renovação da nossa mentalidade. E mesmo na vida de fé em Jesus, sabemos que nem tudo é fácil. Nem tudo é tão simples, apesar de nós o seguirmos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas uma coisa nós sabemos, nós não estamos sós, nunca. Nós sabemos que no meio dessa caminhada tem um inimigo que quer destruir as nossas vidas e ele está o dia inteiro combatendo contra nós. Mas nós não estamos sozinhos nessa prova. Quando nós passamos por qualquer tipo de desafio ou prova, nós aprendemos a vivenciá-la com outros olhos, os olhos da fé. E para isso é tão maravilhoso, edificante estudar a história do apóstolo Paulo. E ele testifica da sua experiência, da sua caminhada, da sua jornada, os vários desafios que ele passou. E nós podemos ver em Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao 14. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Fala Paulo aos Filipenses. E uma das características de um seguidor de Jesus, e eu acho que é a mais contagiante, é o entusiasmo, que é a alegria com o contentamento da vida, não só física, mas também espiritual. E assim era Paulo. Paulo sabia que o seu ministério, com a missão divina de ser um pregador das boas novas pelo mundo afora, pelo mundo daquela época, ia acarretar imensos desafios e que muitos deles seriam bem dolorosos, assim como nós podemos encontrar nas suas cartas e no próprio livro de Atos. Ele nos diz e explica tantas coisas que ele passou na sua vida, e então nós compreendemos que ao padecermos necessidades, nós não podemos fazer de conta que elas não existem, mas nós precisamos sim encará-las com coragem, confiança em Deus. É preciso nós crermos, assim como Paulo,
de que Deus, que é o Todo-Poderoso, que Ele é capaz de suprir qualquer necessidade em glória, em nome de Jesus. E quando eu e você aprendermos a viver com esses desafios, aprendemos a saber estar nessa vida. Nós vamos enfrentando desafio após desafio, crendo que Deus está conosco, sabendo que não é fácil, mas também não vamos nos desesperar e vamos seguindo, confiando no Pai. E quando nós lemos na palavra as cartas de Paulo, e onde ele diz: eu já aprendi a contentar-me, estou instruído, ou sei estar tanto na tribulação como na alegria, são expressões que Paulo diz e que demonstram que ele ultrapassou momentos muito difíceis. Só uma pessoa como ele, que aprende a confiar em Deus, pode confessar que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Os desafios, eles são um meio em que nós podemos aprender de Deus para compartilharmos com os outros sobre a nossa fé. Paulo estava preso na altura em que ele escreveu essa carta, mas as suas palavras não ficaram confinadas a uma cela. Elas foram além. Elas atingiram, alcançaram um povo. E mesmo ali na cela, preso, talvez torturado, Paulo não transmite nenhum pesar, nenhum lamento, murmuração por estar preso e em limitações. Pelo contrário, ele anima o povo, ele encoraja aqueles que, apesar de não estarem na mesma situação que ele, apesar de não estarem presos numa cela, precisam aprender a manter sua confiança e a lidar com os desafios da vida, por mais adversas e dolorosas que elas sejam. Queridos, a palavra do Senhor nos diz também aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, olha o que o Paulo nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Precisamos de segurança, conforto, consolo, ânimo. Sim, e conseguimos em Deus. Vamos ter que passar por desafios para poder experimentá-los. E nós, ao aprendermos a lidar com situações adversas, nós vamos estar vivenciando as dádivas divinas que vêm do alto céu e que vêm para nós justamente no momento da tribulação, quando nós vemos que Deus está ali para nos livrar, para nos curar, para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para nos encorajar. Queridos, cada desafio tem data de começo e fim de prazo. Não servem para permanecermos indefinidamente neles, mesmo que alguns demorem mais ou menos tempo. Paulo, nós podemos ver aqui que ele se alegrava por passar por tribulações. Mas que coisa incrível isso, não é, meus irmãos? Mas essa alegria elevava ele acima de qualquer desafio pelo qual ele passava. E aí está o seu testemunho na história da igreja. Seu nome ficou conhecido, seu nome se tornou referência, porque ele demonstrou equidade, ele demonstrou equilíbrio, ele demonstrou integridade diante de todos aqueles que o rodeavam.
E diante de todas as dificuldades que ele passou, e isso foi transmitido época após época até chegar a nós, hoje, quando lemos esses textos. Queridos, o Evangelho em Cristo anuncia que Jesus nos dá a sua paz. Isso nós podemos ler em João 14. Para que não vivamos mais com ansiedade, tristeza, desespero, aflição. E Paulo nos diz em Hebreus 13:6, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, o meu auxílio. Que poderá me fazer o homem? Se Deus está do nosso lado, o que pode me fazer os meus inimigos? Como igreja de Cristo, nós precisamos entender que eu e você não somos autossuficientes. E por isso, Deus nos colocou numa família. E ali nós encontramos nessa ajuda mútua a suficiência que vem de Deus pela confiança na sua fidelidade. Os problemas e as circunstâncias difíceis que podem estar ao nosso redor, eles vão constituir para nós somente desafios. Desafios de um processo onde eu estou em crescimento, ou onde eu estou em amadurecimento. E esse nosso crescimento e amadurecimento espiritual, eles vão depender de como nós reagimos diante de cada situação. Entenda, meu irmão, que esses desafios são de um peso de glória muito grande quando eles são muito bem exercitados, tanto pessoalmente como para aqueles que estão ao nosso redor, que veem um testemunho de fé da nossa parte diante de obstáculos, diante de desafios, diante de dores e problemas. Queridos, muitos dos nossos familiares e amigos que têm os seus olhos postos em nós, verão e desejarão ter a mesma fé e confiança que nós temos. Queridos, eles reparam e testemunham que nós temos tudo o que é mais importante e necessário para esse mundo e para toda a eternidade. E são essas coisas que o mundo, com suas fortunas, com todos os seus bens, jamais poderão ofertar para aqueles que têm os olhos em nós. Em momentos de aflição, muitas vezes o dinheiro não faz nada. Um carro não muda a situação, mas o nosso Deus tem a palavra de vitória para as nossas vidas. E a vida de Paulo nos ensina que realmente ser cristão não é brincadeira, mas também nos ensina a olhar muito além das dores, muito além das perseguições, muito além das tribulações e sofrimentos. Ele ensina a nós dependermos de um Deus que nos conduz, de um Deus que nos sustenta, de um Deus que nos dá ânimo, de um Deus que tem uma herança para seus filhos fiéis. Paulo, ele enfrentou muitos desafios e sofrimentos. Teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em 2 Coríntios 11, nós podemos ver que Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se ele fosse um criminoso fugitivo, para escapar do apetite voraz dos governantes injustos da época que queriam a sua cabeça. E não foi só isso. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Em Atos nós podemos ver que houve uma grande conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade se reuniram, fizeram um complô para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato de ele estar expondo o evangelho naquele lugar. E ali
através da palavra dele, estar havendo conversões. Queridos, nós podemos também ver que ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos, nós podemos ver que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e ali, apedrejado por essa multidão. E talvez ele tenha desmaiado, ele tenha ficado muito machucado pelo fato que fez a multidão achar que ele estava morto e foi-se embora. Mas na Macedônia também ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés num tronco. E em Atos nós podemos ver que Paulo foi preso porque ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora que dava lucro aos que exploravam aquela jovem. Ele repreendeu o demônio que havia na vida dela e por isso ele foi açoitado, lançado na cadeia e teve os seus pés amarrados num tronco. Queridos, ele foi também perseguido pelos judeus de Tessalônica quando ele parou para pregar em Bereia. Nós vemos que Paulo sofre uma perseguição tremenda dos próprios judeus apenas pelo fato de ele pregar numa sinagoga em Bereia. E por causa disso, mais uma vez, irmãos, ele teve que fugir desses judeus que queriam a sua morte. E em Éfeso, ali porque ele estava pregando contra os outros deuses, os deuses falsos, ele ficou no meio de uma grande confusão na cidade. Ali nós podemos ver que alguns ourives, temendo ficar sem lucro porque eles produziam imagens de deuses falsos para adoração, eles incitaram um grande tumulto contra Paulo e também os discípulos que o acompanhavam, o que fez com que a estadia de Paulo nessa cidade fosse muito perigosa, que ele fosse perseguido, maltratado. Vejamos, em Jerusalém, ele é acusado injustamente por ter levado um grego ao templo e por isso ele é perseguido e quase morto. Ali mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão e deduzem que Paulo teria profanado o templo levando um grego. Mas nós vemos que essas pessoas, elas levantam calúnias, eles incitam outras pessoas a criarem uma confusão, a se rebelarem contra Paulo, e então eles pegam Paulo e ele é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. Queridos, e quando ele é preso e enviado para Roma, no caminho ele sofre um naufrágio em Mileto, e então injustamente preso, ele é levado de navio até Roma, onde ele ia ter uma audiência sobre a sua prisão injusta. Mas no caminho, meus irmãos, o navio deles sofre um grande naufrágio devido a uma tempestade. E eles chegam numa ilha e nessa ilha ele é picado por uma cobra venenosa. Não basta o grande naufrágio, quando eles já estavam se recuperando deste grande naufrágio, ali nós percebemos que Paulo é picado por uma cobra venenosa que estava ali escondida entre os gravetos, que ele pegava porque ele queria fazer uma grande fogueira. Mas felizmente ele não morreu. A vida do cristão é o caminho de Deus. Ainda que o mundo inteiro se levante contra esse caminho, ainda que o mundo inteiro tente nos paralisar, ainda que o mundo inteiro tente nos desencorajar de seguir esse caminho, eu e você precisamos permanecer fiel. Que eu e você possamos nos espelhar em Paulo
este grande homem de Deus que não se abateu pelos sofrimentos, perseguições, calúnias, difamações que ele teve pelo seu caminho. Queridos, nós podemos ver que o que Paulo sofreu durante o seu ministério, em sua vida, ali sendo apedrejado quase até a morte, preso e açoitado diversas vezes, perseguido pelos judeus e sendo mordido por uma cobra venenosa, nós vemos que a vida dele não foi fácil. E assim, talvez eu e você não passamos por esses perigos tão terríveis como ele passou, mas nós podemos ter tristezas, nós podemos ter perseguições, nós podemos ter gente se virando contra nós, talvez com fofocas, com calúnias, com invejas, com intrigas. Mas mesmo assim, passamos por este caminho cheio de sofrimentos, cheio de desafios. Este é o melhor caminho a seguir, assim como Paulo explica em todas as cartas. Nós sabemos que Paulo enfrentou muitos desafios, muitos sofrimentos, mas ele não abriu mão, mesmo que de grande dor, pois o objetivo dele era claro: anunciar as boas novas da salvação e seguir anunciando, libertando cativos, pessoas aprisionadas nas suas próprias prisões pessoais, em depressão, em doenças. Ele continuou porque ele tinha certeza de uma coisa, que ao findar da sua vida, ele teria salvação eterna com Jesus, que o libertou da velha vida para uma nova vida completamente dedicada a Deus. E este deve ser o nosso objetivo também. Não importa as lutas, os desafios, as aflições, as dores e as lágrimas que vamos passar, enquanto estamos seguindo o caminho que Jesus determinou. Porque nós sabemos que podemos sofrer aqui, mas a recompensa será abundantemente bela, gloriosa. E eu não abro mão disso. Eu quero caminhar nesta vida e ao findar dos meus dias, tal qual como Paulo, quero descansar no Senhor. E você? Você acha que vale a pena passar sofrimentos, agonias e desafios pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré?